Internet também está uma maravilha hoje. Olá, pessoal. Mais uma vez, depois de um longo período, né, sem ser o presencial, vocês olharam as gravações que eu coloquei lá sobre a história do Amazonas, videoaula no canal? Deram uma olhadinha? Material raro, hein? Difícil de encontrar sobre a história do Amazonas. Dê uma olhadinha lá, tá bom? Bem, nós vamos trabalhar aqui, primeiramente, foram as questões que caíram no último simulado. Aí o que eu fiz hoje? Eu fiz uma coisa diferente, eu tirei o gabarito, para a gente dar uma relembrada aí umas questões meio enjoadas, eu tirei o gabarito. Aí depois eu entro com duas baterias de questões extras. Eu acho que não dá nem para matar uma, né? Mas vou fazer pelo menos 20 questões da primeira bateria de questões extras. A primeira bateria ela vai ser muito voltada para Vargas, tá? A segunda é Brasil Colônia, revolta no Brasil Colônia, chegada da família real, independência, vai trabalhar essa parte de história geral do Brasil, da colônia. E essa primeira parte mais voltada para a questão da era Vargas e Revolução de 30. Então, vamos à primeira questão. Agora, eu gostaria de ouvir a voz de você. Pode falar, pode. Quando eu botar a questão, você pode questionar, pode dizer a tua resposta. As 12 primeiras foi do último simulado, porém, eu tirei o gabarito. Então, quer dizer, você tem a oportunidade, inclusive, de treinar de novo. Poxa, e se essa questão caísse parecida, será que eu saberia fazer? Tá? O objetivo dessas 12 primeiras é discutir essas questões. Lá vai a primeira. Bem, eu vou ler. Ouvir, a partir de agora eu não estou vendo vocês, então, por favor, eu quero ouvir vocês. Assinale a única alternativa que não foi fator preponderante, quer dizer, importante, para o domínio português na região amazônica. Coleta do droga de sertão foi essencial, né? Se alguém não lembrar o que é droga do sertão, já aproveita e pergunta. A ação missionária foi importantíssimo, né? A colonização na região norte do Brasil, né, imagem em especial o Amazonas como um todo, ele foi feito todo em especial para fazer uma propaganda do modelo colonizador português. Dividiu em ordem religiosa. Tá? A princípio, 4 ordens religiosas, depois até outras apareceram. Busca de escravo indígena, claro, né? Expansão da fronteira pecuária, não, ainda hoje, né? Implantação de fortificações, sim, né? Principalmente na terceira expedição de Pedro Teixeira foi para criar fortificação. Então, a resposta, no caso, é a letra D de dado. E aí, lembraram dessa questão no dia da prova? Antônio, lembrou? Mas, Josué? mestre, eu vou ser bem sério pra tu. O último simulado eu não fiz, cara. A gente tava passando por um Olha, problema então, aqui. Eu tô passando por um mas problema então aqui. foi legal. Então, Pois bacana. Porque para ti é tudo novo, Antônio. Para ti é tudo é. novo. É, Josué, eu vou querer que tu me responda uma coisa no áudio, nessa questão. Olha o que ele diz na letra C: buscar escravo indígena. Josué, o índio que virava escravo, o índio que era capturado para virar escravo, ele tinha um nome específico. E vai aparecer numa outra questão dessas 12 que o Antônio aí não fez, mas está vendo agora. Antônio, meu amigo, não esquece de perguntar, tá, amigo? Josué, como era chamado os índios que eram capturados para virar escravo? Era os nativos, Resposta. mas Como é que era chamado os, os índios que eram capturados para virar escravo? não O lembro, ó. índio, não lembra? Mas é Não. um nome que não lembra mesmo, tá? Que não dá para associar. Então, tu quiser, pode escrever depois aí no teu caderno uma observação, é importante. Tá O bom. índio que era aprisionado para virar escravo era chamado de índio de apressamento. Falamos isso já, lá em aulas passadas. O Arley Silva, eu acho que a pronúncia é essa, lembrou?
Mas, Josué, pelo menos tu lembrou da palavra agora? O Léo. Sim, senhor, mestre, eu me lembrei Cadê da o Léo? O palavra Léo agora, só entrou não agora? estava captando ainda a ideia. Lembrou agora, né? Sim, Porque senhor. não é, Josué, não é o nome assim no dia a dia, não é? Não é, Não é não é um assim, nome assim para lembrar, né? O Alan disse que exato. lembrou. Então, eu vou repetir. O índio que era aprisionado para virar escravo era chamado de apressamento. E o português que ia buscá-lo, né? Como é que dá o nome daquelas pessoas que iam buscá-lo para virar escravo? Apressadores. Beleza? Eu disse agora há pouco, Josué, que mais na frente vai pintar uma questão que vai ter esse nome. Então, vamos lá. Sem pressa, né? Não tem nenhum outro professor depois de mim. Se algum colega tiver com algum problema de horário, pode sair. Mas vamos trabalhar para cada questão. A gente. Vamos lembrar de novo: droga do sertão? Sertão quer dizer o interior da mata. Droga, produto da floresta, tá? Que era o urucum, castanha, guaraná e ervas aromáticas e medicinais, droga do sertão. As drogas do sertão elas foram vistas como um novo tipo de especiarias. Era uma coisa que dava dinheiro. Então, na verdade, as drogas do sertão ajudaram a colonizar o Amazonas, porque a cada vez mais os portugueses entravam na área que anteriormente pertencia aos espanhóis. Ei, mestre, uma pergunta aí para o Oi, senhor aí. É, à a vontade. expedição, a primeira expedição, eles vieram atrás do quê? De pedras preciosas, Eldorado? Porque foram Falhou um duas. pouco, Antônio. Repete aí. No caso, então, a primeira expedição, eles vieram atrás do Eldorado, das especiarias, pedras preciosas. A segunda Mas foi que eles queriam as drogas do sertão. não, É não, isso? não. Não? As primeiras expedições, eles não visavam droga do sertão. As duas primeiras expedições eram espanhola, eram de exploração da área que por direito pertenceu a eles. Pelo Tratado de Tordesilhas de 1494, essa área da região norte pertencia aos espanhóis. Mas eles queriam olhar, ver o que tinha, mas na visão dele, tá sim o Eldorado, como tu falou, era achar civilizações do tipo Inca e Azteca, que tinham ouro, que tinham pedra, que sabiam fundir. Não tinham ainda a intenção da questão de droga do sertão. Isso vai levar um século para ter interesse. Um século, né? Na verdade, vai levar mais de 100 anos para que comece a buscar interesse nisso. Aí já são portugueses nessa área que pertencia aos espanhóis. Porque, por direito, só vai ser português essa área a partir de 1750, com o Tratado de Madrid. Tranquilo? Boa pergunta. São 3 expedições principais, 2 descendo o rio Amazonas, espanhola, e uma subindo, portuguesa. Todas as 3, essa região pertencia à Espanha. A diferença é que a terceira, de 1637, de Pedro Teixeira, não existia, assim, oficialmente mais distância. Não existia simplesmente porque eles estavam sobre a União Ibérica. A Espanha dominava Portugal e toda a área de Portugal. Por isso entrou muitos portugueses para a área espanhola, criando fortes e tudo. E a expedição de Pedro Teixeira foi a mais famosa. A primeira foi em 1521 e a segunda em 1542. E a terceira em 1637. Então, não queria papo com o negócio de droga serrana, não. Eles queriam ouro, prata. Ei, Tranquilo, Yuri, mestre. você está me ouvindo? Olha, parabéns, Antônio. Uma pergunta que deu para a gente discutir aí e relembrar. Só uma pergunta, mestre. Fica à Tu não se, vontade. Vou voltar aqui tu para não a se, tela. Vai. tu não se lembra da terceira, não? Por quem ela foi comandado, cara? Eu já estudei isso tudo, mas me fugiu da memória. É como ele está dando um ecozinho, eu não consigo escutar de primeira. Tenta de novo, Antônio. O senhor não se lembra de quem foi a terceira? A que o senhor falou e a Sei. última? A Dá terceira uma foi breve, Pedro Teixeira. dá uma breve aí para nós aí sobre ela. Tá. A Pedro Teixeira era uma expedição portuguesa que, inclusive, já contava com apoio indígena. Tinham mais de 70 índios
E depois eu te aconselho a dar uma olhadinha no vídeo que eu coloquei lá no canal, que eu fiz para vocês, eu comento sobre as expedições. É uma expedição portuguesa que vai conseguindo, né, criar fortes que mais tarde serão reivindicados como área portuguesa. Mas o ano é 1637, ainda estavam sob domínio espanhol toda a parte brasileira, todo o Brasil, devido a uma coisa chamada União Ibérica, que começou em 1580 e terminou em 1640. Então, quando Pedro Teixeira estava fazendo a expedição, não havia impedimento de ele passar do lado português para o lado espanhol. Tranquilo, Antônio? O que tu tem que guardar na mente é que essa expedição, ela sobe o rio, as outras duas descem o rio para explorar, para olhar. A de Pedro Teixeira já vai construindo forte para proteger da invasão estrangeira, que na época era irlandeses, ingleses, espanhóis, holandeses, espanhol não, ingleses, franceses, irlandeses, e que vinham tentando ocupar. Na verdade, o que eles estavam fazendo, inclusive quando eles vão fazer o forte de São José da Barra do Rio Negro, que vai ser Manaus, proteger a capital, que era Belém, porque eles desciam pelo Rio Negro e entravam no canal principal, que é o Rio Amazonas. Muito bom, Antônio. Nós podemos, nessa tua dúvida, relembrar as 3 expedições. Foi bom. Na verdade, né, esse é o objetivo desse encontro, né? Relembrar, buscar um assunto lá da frente, lá de trás. Gostei. Yuri, fica à vontade. Ezequiel também, José Lucas, né, Léo, para as perguntas. Segunda questão. Caiu na UEA. Quem faz a prova da UEA é a FUNESP, que, inclusive, é banca de vários concursos, né? Por isso é bom sempre estar dando uma olhadinha. A nossa banca a gente ainda não sabe, né? Então, olha só. A distância entre o enorme Amazonas e os principais centros de povoamento português, explica-nos que ele quer dizer, ainda hoje, né? Vamos pegar a área de vocês, a Boca do Acre, vamos pegar a Lábrea, né? Se você pegar o próprio Acre, em relação a São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, nós somos longe do grande centro. Hoje, faço ideia naquela época, né? Hoje que tem avião. Explica-nos, de certa forma, o abandono a que se viu relegada a região. Era longe, era difícil estar dando uma assistência. Durante toda a primeira centúria após a descoberta, eu paro aqui. A pergunta vai ser essa: durante toda a primeira centúria, o que ele está querendo falar nesse texto? Primeira centúria da descoberta. Tem alguém que não sabe aqui? Não escreve, não. Pode falar à vontade. Bem, se não tem, é porque todo mundo sabe, né, Yuri? Né, José Lucas, Ezequiel? E aí, Josué, o que ele quer dizer com a primeira centúria da descoberta? No áudio. Vai, Josué. Antônio. Mestre, não lembro, não. Mas tu sabe. Não, Quando o cara diz não lembra, é porque ele sabe. Agora, eu não lembro. Não lembra. Antônio, Toninho. Primeira centúria, ele quer dizer os primeiros 100 anos da descoberta. Então, ele está se referindo que ficou aqui abandonado de 1500 até por volta de 1600. Então, primeira centúria, a questão refere-se aos primeiros 100 anos. Repara bem que a questão traz assim, um termo erudito, né, que não é do dia a dia. São palavras que vêm nos concursos públicos, que o concurseiro tem que estar atento. Ele não pode esperar que irá cair somente a palavra que ele fala com o colega ali na esquina, no WhatsApp. Não. Vem palavras que não é do dia a dia. E, às vezes, palavras que fazem uma diferença tremenda. Por exemplo, ele já está afirmando, só que com uma outra palavra erudita, que o Brasil, devido à distância, ficou praticamente abandonado de 1500 a 1600. Só que ele usou esse termo erudito. Cadê? Isso aqui é o escritor. Assinale a afirmativa errada. Aí o aluno já faz isso, ó. Ele dá uma riscada, né, cara?
a respeito da conquista da Amazônia no período colonial brasileiro. Mas ele já diz que o cara está abandonado ali, né? E vamos embora as opções. Além de portugueses, também irlandeses, ingleses, espanhóis e holandeses interessavam-se pela região. Uns estabelecendo feitorias, né? Lembra? Depósitos para guardar já mantimento. E outros tentando o plantio do urucum, drogas do sertão. Na busca de escravos preçadores, olha aqui, para quem entrou ainda agora, né? O Yuri entrou e saiu, não sei se conseguiu voltar, né? O Ezequiel acho que não estava aqui, nem o Léo. Prezadores são os portugueses que vão atrás de índio para fazer deles escravos. Tu lembra, Josué, que eu falei que ia pintar essa palavra na questão? Lembro sim, mestre. Lá na primeira questão ele fala índios para ser escravo. E nessa questão ele já usa o termo prezadores. Então, ele quer dizer portugueses que vão buscar índio para fazer deles escravo, um comércio. Então, o Ezequiel, o Léo, o Zé Lucas, né, que entraram depois, o índio que ia se tornar escravo era chamado índio de apressamento. Se vocês olharem mais algum colega entrar, é só avisar. Na busca de escravos, prezadores portugueses pagavam com bebida alcoólica e mesmo com arma a grupos aliados para ajudar a capturar os índios. Faziam um escambo, uma troca, né? Mais tarde, eles vão poder fazer isso somente com índios que já são prisioneiros de outro. Aí serão chamadas de tropa de resgate. Mas ele pede o quê? A incorreta, né? Então, as apologias que fazem aos bandeirantes e desbravadores nem sempre levam em consideração a brutalidade com que escravizavam e assassinavam a população indígena. É verdade, só mostra assim um glamour, né? Mas fizeram tocar o terror com os nossos verdadeiros donos da terra, segundo a minha concepção. Então, coloca sempre com os caras, né? Eu tive em janeiro no sul do Brasil, Deus o livre, é endeusado lá os caras que criaram Joinville, outras cidades, Blumenau, mas aqueles caras, eles tocaram o terror e se, vamos dizer assim, se engrandeciam perante a comunidade por ter matado tantos índios. Aquilo era uma questão de orgulho, né? Vieram lá da Europa para matar aqui. Verdade. As ordens religiosas estabelecidas no Vale Amazônico, olha o que eu falei ainda agora, fosse jesuíta, capuchino, mercedário, beneditino, depois vai pintar, inclusive, mais ordem, né? No caso aqui, os franciscanos. Serviram-se de catequese para a exploração do trabalho indígena na coleta das drogas do sertão, né? Eles convenciam os índios a descer para os aldeamentos, que é o chamado recrutamento de descimento. Também eu fiz uma videoaula sobre isso. E lá, depois de catequizado, eles convenciam o índio a trabalhar para ele, buscando e coletando as drogas do sertão. Verdade. Dentre todos os colonizadores, somente os jesuítas não se serviram de nenhuma forma de trabalho indígena. Contrário, foram os que mais exploraram, ao ponto, inclusive, que o Marquês de Pombal expulsa eles. Né? O Marquês de Pombal vai expulsar os jesuítas de todas as posses portuguesas, seja na América, Europa, na África e na Ásia. Serão banidos do território português os jesuítas. Só voltarão ao poder a partir de 1777, quando o Marquês de Pombal será destituído do seu cargo de primeiro-ministro. Aí quem assume o poder, Dom Maria Louca como rainha e tira ele. Esse episódio nos vestibulares e concursos é chamado de a viradeira. Resposta à letra E. Questão 3. Já mudou. Enquanto no final de 30, quando ele fala de 30, ele está se referindo a 1930. E nos anos iniciais da guerra, então ele está se referindo à Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro era visto em Washington, entenda-se, Estados Unidos,
Eu tô fazendo interpretando o enunciado como uma ditadura mais aceitável do que as outras, ele bota. Uma ditadura mais amena, mais fácil de bater um papo. Depois de 1943, as preocupações quanto à falta de democracia interna tornaram-se evidentes. O Brasil e a economia mundial, tal, é o nome da pergunta, o nome do livro. A mudança de perspectiva do governo norte-americano sobre o Estado Novo brasileiro deve-se a... Pergunta é, por que de repente o governo americano começa a mudar a ideia com relação ao Brasil? Ora, 1943 já estava certo de que o eixo, né, composto pela Alemanha, Japão e Itália, iria perder a guerra. A verdade é essa. Na verdade, a guerra tem um impacto decisivo a partir de 1941, né, com a invasão alemã aos soviéticos, chamado de Operação Barbarossa. E nesse mesmo ano, em dezembro, os japoneses vão bombardear, no início de dezembro de 41, um porto americano que ficava no Havaí, Pearl. Em início de 42, os Estados Unidos entram na guerra e pressionam o Brasil a sair de cima do muro. O Brasil rompe com o eixo em 42. Em 43, já era evidente que a guerra iria acabar, tanto que já houve o primeiro encontro de liderança. Winston Churchill pela Inglaterra, Franklin Delano Roosevelt pelos Estados Unidos e Joseph Stalin pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que não existe mais desde dezembro de 91. Fiz um panorama sobre a pergunta. Dá uma olhada, se tem alguém querendo entrar. Então, já sabe, se tiver alguma pergunta, por favor, vai no áudio, tá? Se alguém tiver sem áudio, faz a pergunta, alguém me chama para olhar. Eu já olhei lá nas perguntas. Então, vamos voltar para cá. Eu olhei no chat. Vou logo na resposta, tá bom? A situação internacional com a provável derrota da aliança militar dos antes poderosos regimes fascistas. Essa é a resposta. Letra B. Aproximação do governo Getúlio com a ditadura nacionalista do continente asiático. Ele nem ligava para a Ásia. A Ásia não tinha poder nesse período. A oposição dos países imperialistas à política de concessão dos direitos sociais aos trabalhadores brasileiros. Não porque Vargas já fazia isso. Necessidade de um alinhamento imediato dos países norte-americanos à política anticomunista dos Estados Unidos. Isso só ocorre depois da Segunda Guerra Mundial. Um governo Truman. E no Brasil, quem já está no poder vai ser o Dutra, que vai dar início à chamada Guerra Fria. Ele fala de 43. Isso aqui, na letra D, é só a partir de 45. A dependência crescente do capitalismo norte-americano em relação aos mercados fornecedores de produtos industrializados. Mentira. Quem fornecia eram os Estados Unidos. Resposta, letra A. Algum questionamento? Questão difícil, trabalhosa. Questão que é decidida num detalhe, né? O aluno aí ele tem que estar muito atento num detalhe. Infelizmente, né, tem questão que ele tem que saber o ano. Josué, tranquilo? O Antônio, tu que não viu a questão. Olha, o Yuri voltou aí, meu irmão. Seja bem-vindo novamente, Yuri. Pode seguir? Fala aí, alguém, né? Diz sim, não, talvez. Pode, professor. Percebe que eu sinto a falta de ouvir a voz da turma? Questão 4. Mudou de novo o assunto. Repara que ele fala de 25. Opa, República Velha. As tropas gaúchas se juntaram às paulistas em abril de 25. Então, nós já estamos falando de um movimento de revolta. Movimento de revolta na década de 20. Primeira coisa que o cara tem que lembrar é o tenentismo. E daí vai seguindo. Tá? Decidiram percorrer o Brasil. Opa, percorrer o Brasil, mano, velho. Coluna Prestes. Década de 20. Percorrer o Brasil
coluna Prestes. Mas vamos lá. Para propagar a ideia da revolução e levantar a população contra as oligarquias. 1.500 homens percorreram 24 mil quilômetros. Lembra, né? Esses caras que vão dar, eram os líderes do Partido Comunista, né? Como Luiz Carlos Prestes, tudo oficial do Exército Brasileiro. Muitas dessas revoltas de esquerda nascem dentro dos quartéis. Então, o que esses caras são aí? Remanescentes de um movimento anterior chamado tenentismo, de 1922, tá? Eles eram oficiais. Aqui, essas tropas, eles vencem as tropas do governo federal no Rio Grande do Sul. Eles combatem amigos mesmo, que eram tudo militar. Se junta mais uma parte de São Paulo e vão percorrer o Brasil, conscientizando o povo da desigualdade social, né, da má distribuição de renda. Então, nós estamos falando, o texto descreve um importante movimento rebelde contra o governo Arthur Bernard. O Arthur Bernard, ele já não queria nem que ele assumisse, por isso que aconteceu o tenentismo. Então, ele está falando da coluna Prestes. Aproveitando a questão, se alguém quiser algum comentário de uma dessas, é só perguntar. Revolta de Juazeiro, Canudo, Chibata e Revolução Federalista. Tudo bem até aí? Ezequiel, tá ligado no teu microfone? Quer falar alguma coisa ou esqueceu ligado? Hein, Ezequiel? Se não for falar, desliga aí, Ezequiel. Tá, tem um sonzinho aí no final, valeu. Não, valeu. Ninguém tem nada para perguntar, não quer nenhum comentário. A hora é essa. Eu acredito que vai ser a última vez que a gente vai estar aqui junto, perguntando, tirando dúvida, tá? Então, esse é o momento. Acredito que não haverá outro momento desse. Então, se ninguém perguntou, questão número 5. O estudo comparativo das Constituições Brasileiras de 1824, uma carta ortogada imperial, 1891, uma carta promulgada republicana, não permite afirmar. Então, ele já está falando que ele quer a questão errada. A Carta Imperial criou 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Opa! Então, isso está certo. A republicana é 3. Tirou o moderador: executivo, legislativo e judiciário. Quem é contra esses 3 poderes? Sistema totalitário. Tá? Sistema, assim, de centralização do poder. Quando você vê como nós estamos ouvindo agora, fecha o STF, essa ideia centralizadora. Tira o cara lá que não está prestando, né? Não a instituição. Esse negócio de Getúlio Vargas fez isso, né? Stalin fez isso, Hitler fez isso, tanto de esquerda quanto de direita. Sistema totalitário, não admite ser questionado. Se o cara falar mal dele, no outro dia o cara não presta mais, no mesmo dia. Então, enquanto o Estatuto Imperial recebeu uma emenda do ato adicional, isso foi em 1834. A Carta Republicana só em 26, tá certo? A Carta de 1891 estabeleceu a federação como forma de Estado. Era o que eles reivindicavam na época da monarquia, né? A federação. Como é que era na monarquia? Os estados não tinham poder. A Carta Republicana teve inspiração europeia. Mentira. A Carta, quando ele fala a Carta, ele está se referindo à Constituição. A inspiração da republicana de 1891 foi americana. Foi uma cópia, né, se baseou na dos Estados Unidos. Já a imperial foi europeia. Repara que a letra dele inverteu. A Carta Republicana teve inspiração europeia, ao passo que a lei maior, Constituição imperial, buscou seguir o modelo norte-americano. É justamente o contrário. A Carta de 1824 criou o unitarismo como forma de Estado, né? Um Estado único. Então, não tem assembleia, não tem nada. O mesmo porque as províncias eram destituídas do preparo político. Segundo eles, não tinham condições de se governar. Isso é verdade. Não é que é verdade que não tivessem condições de se governar, né? Do unitarismo. Quando veio 1891, federalismo. Resposta... letra D, porque ele pede a errada.
Questão 6. Euclides da Cunha. Vamos lá, meus amigos. Qualquer um aí. Qual o livro principal de Euclides da Cunha? O famoso livro dele. Bora, Josué. Yuri. E ele andou por aí, né? Perto do que é Roraima, depois esteve aí perto do que é o Acre, então passou perto da boca do Acre. Ele teve para. Em que movimento famoso Euclides da Cunha é relacionado? Fala, Yuri. Ah, professor, Foram duas acredito que estou por perguntas. fora. Não ouvi. Fala, Yuri. Acredita, professor, que estou fora desse assunto. Estou por fora. Tá por fora? Ainda bem que tu veio, né? Josué, qual é o movimento famoso no Brasil que os vestibulandos aí, que os concurseiros como vocês devem saber? Qual é o movimento famoso que Euclides da Cunha está relacionado? Josué, Antônio. Opa, mestre. Qual é o movimento, não, famoso que Euclides da Cunha está relacionado na história do Brasil? Professor, se eu salvo engano, tem alguma coisa a ver sobre a Guerra de Canudos? Euclides da Cunha? É isso mesmo. Aí, Josué. Mas isso aí mesmo, a gente já ouviu. Canudos. E o livro é Os Sertões. É o livro que retrata Isso, a eu ia revolta. falar, Aí, os Sertões. Isso mesmo. exato. E aí, como castigo, porque ele retratou o que ele viu, e aí os militares não gostaram. Vamos lembrar que ele é um mulato, mas ele é oficial, né? Mas mulato já viu. Ainda hoje é mal visto fazer naquela época, né? Na virada do 19 para o 20. Aí qual foi o castigo que deram para ele? Joga lá para o Amazonas. Ele vai pegar, inclusive, uma tuberculose aqui. Por quê? Porque ele foi retratar a guerra e ele botou no papel que ele viu uma desproporcionalidade. Os caras entraram com canhões, com tudo, e os caras tinham uns revólver enferrujados. Então, o cara entrou com uma espada, uma lança, e ele tivesse um canivete. Foi mais ou menos isso. Ele disse que, inclusive, quando eles entraram no Canudo, só tinha lá mulheres, senhoras e crianças. Era o que sobreviveu, eles saíram matando, passando a espada no pescoço, decapitando. E aí não gostaram, né? Porque ele foi para escrever o que ele estava vendo. Só que ele contou mais do que eles queriam que contasse. Mas Euclides da Cunha, Canudos. É lá no sertão da Bahia. Euclides da Cunha ficou impressionado com o regime expoliativo do aviamento. Olha a palavra, hein? Expoliativo e aviamento. Pessoal, questões de concurso que tem sobre história do Amazonas, quase sempre cai isso aqui, ó. A economia gomífera, que está no conteúdo programático, quase sempre vem essa palavra, aviamento. O homem, ao penetrar as duas portas que o levam ao paraíso diabólico dos seringais. Olha como ele escreve. O cara era iludido que vinha para cá, que ia ficar rico, terra, trabalhar, mas quando ele desembarcava, a história era outra. Abdica as melhores qualidades nativas e fulminam-se a si próprio. Trabalha para escravizar-se. Cunha, a margem da história, parte 2. Amazônia na terra sem história. Terras, olha como ele escreveu. De novo, ele escreve o que ele vê. A despeito da impiedade do sistema de aviamento, só um cuidado. Ele está falando dos seringais antes da guerra. Aquele da época de Vargas é o soldado da borracha. Que o cara era iludido a vir para os seringais, né, onde tinha terra, água, comida e poderia ficar rico. Não é o soldado da borracha da década de 40. Mas aqui era muito, na maioria também, muito cearense, arigós, né? A despeito da impiedade do sistema de aviamento, ele sustentou a natureza social no Amazonas. Dentro do motivo está a sustentação, deve-se... Bem, corri para poder trabalhar logo. Aviamento. Quem daqui já ouviu essa palavra? Se olhar as aulas que eu dei lá, eu comentei sobre isso aí, né? Mas vamos lá, aviamento, pessoal, o sistema de aviamento era o seguinte, você chegava no seringal, você desembarcava e ia para o barracão para comprar os produtos, mantimentos para comer e para trabalhar. Aí começa o sistema de aviamento.
tu não tem dinheiro, tu vai comprar fiado e pagar com a tua produção. Só que lá era cruel, como ele diz, as portas do diabo, né? Para começar, ele já, quando tu desembarcava, ele já trazia uma lista de dívida. Ele te prometia lá no Nordeste que você vinha para o paraíso. Quando tu desembarcava, ele cobrava a passagem, a comida, tu já entrava devendo a alma. Quando chegava lá, tu não tinha a possibilidade, o direito de escolher aonde vai comprar, só podia comprar deles. E tem mais, era proibido plantar, você não podia plantar o feijão, o milho, você era obrigado a comprar nos barracões. E o sistema de aviamento era isso aí, era essa troca, né? Você pegava o produto antecipado e pagava com o produto. Resumindo, tu ficava sempre devendo. Beleza? Josué, já tinha escutado o sistema de aviamento, José? Antônio, Yuri? Já, mestre, já tinha ouvido, já. Só não lembrava, né? Só não lembrava, né? Mas então guarda aí. Depois eu repito novamente. Repara que eu dei uma aula sobre o aviamento, né? A resposta, o peso da tradição secular do escambo. Ele quer dizer, já era tradicional o escambo no Amazonas. É um outro sistema de escambo conhecido, porém menos cruel do que o aviamento, era o chamado... Aí eu vou virar para você para ver quem lembra, quem é daqui do interior. Eu vou dar um exemplo. Imagina um barco grande, não precisa ser tão grande, mas que funciona como se fosse um supermercado ou mercadinho ambulante, que vai naquela comunidade longe vender. Como é chamada essa embarcação que ia negociar produtos? Café, açúcar, gasolina, tabaco, cachaça. Como é que é, Antônio? Era os regatão. Regatão. Correto, Arley. Regatão. Correto, Arley. O regatão, ele fazia o escambo. Porque quando ele ligava, né, era lá em Lábrea, lá na comunidade longe de Lábrea, Tapauá, chegava lá, ele queria um pouco do sal. Um pouco não, é saco de sal, né? Para poder salgar a anta, o peixe-boi. Ele precisava de café, de açúcar. Ele não tinha dinheiro às vezes. Então, o que ele tinha? A pele do jacaré, a pele da que na época podia, né, comercializar, ou a manta de um pirarucu, ou mel. Isso é o escambo, tá? Mas repara que a casa de aviamento é um escambo, só que cruel, tu não tem outra opção. Tu é obrigado a comprar o feijão, digamos que o quilo vale R$5, tu era obrigado a comprar 20. Então você era um cara que estava sempre devendo. Tranquilo? Resposta, né? O peso secular da tradição do escambo. Questão 7. 21 de dezembro de 41. 41, nós já estamos na Primeira Guerra Mundial. 41 é o ataque japonês a Pearl Harbor. 41 é o chamado, o início dos acordos de Washington, né? Que só vai se concretizar a partir de 42. Em dezembro de 41, Getúlio Vargas recebeu Oswaldo Aranha. Só um detalhe, esse Oswaldo Aranha, mais tarde, em 48, é um cara que dentro de uma nova instituição criada chamada ONU, vai levar a ideia da formação do Estado de Israel. Israel, que não era uma nação desde o ano 70 da nossa era, quando os romanos destruíram o seu país, e eles foram dispersos pelo mundo, chamado diáspora. Do ano 70, eles só voltam a ser uma nação em 1948, graças a esse cara aqui, ó, Oswaldo Aranha, que era um chanceler brasileiro na ONU. Bem, nesse momento, ele era um ministro das Relações Exteriores de Vargas, por sinal muito prestigiado, tanto de esquerda como de direita, gostavam dele. Ele foi lá, uma reunião, atrás de empréstimo, vou contar a história. Quando ele voltou para o Brasil, né, já voltou de noite, já foi falar com o Vargas e disse que os americanos não iam emprestar. Eles falaram que não iam emprestar porque eles não confiavam em elementos do governo Vargas. Porque o governo Vargas era de direita, né? O governo Vargas era de extrema-direita, tudo bem até para os americanos, só que ele era aliado, né, simpatizante do nazifascismo, tanto ele quanto ministros dele, né? Tanto que no Brasil houve perseguição a judeu, né? A comunista, então,
era tratada na porrada, né? Porque eles eram inimigos em qualquer parte do mundo. O nazifascista, extrema-direita, e o comunismo, extrema-esquerda. Onde existissem os dois, não se uniam. Bem, aí vamos lá. Depois de uma reunião, ele disse: leia alguns trechos do diário do presidente. Isso aqui é o que o presidente escreveu. À noite recebi Oswaldo Aranha, disse-me que o governo americano não nos daria auxílio, entenda-se, empréstimo para construir a primeira siderúrgica no Brasil. O CSN, se eu não me engano é esse, Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, foi construída aí com dinheiro emprestado em 42. À noite recebi e tal, disse que o governo americano não auxilia porque não confiava em elementos do meu governo, entenda, assessores, ministros, e que eu deveria substituir. Dizem que ele falou em particular, ele não confia, mas eu confio. Respondi que não tinha motivo para desconfiar dos meus auxiliares e que as facilidades que estávamos dando aos americanos não autorizavam essa desconfiança. Ele tá gente que estava sendo tão amigo, ele ainda desconfiava. No ano seguinte, ele sobe uma informação. Se ele não rompe com os nazifascistas, os americanos iriam invadir o Brasil. Uma parte do Nordeste ele ia tomar, né? Principalmente Natal. Tanto que eles montaram uma base com permissão em Natal. Mas eles iam tomar. Vargas foi obrigado a romper com o nazifascismo ou os americanos invadiram. Por quê? Os americanos, logo em seguida, ó, isso aqui é dezembro, já houve o Penhal, que foi dia 7. No início de 42, eles entram na guerra. E quem tivesse do outro lado estava contra eles. E que as facilidades estavam dando aos americanos não autorizavam essa desconfiança. E que não substituiria seus auxiliares por imposições estrangeiras. Vargas, ele tinha realmente esse peito. Tinha até um certo nível, né, papai? E aí Vargas automaticamente começa a negociar com Hitler esse empréstimo. Há quem diga que ele pegou o empréstimo dos dois lados, né? Há quem diga que ele mordeu a grana dos dois lados. A respeito desse... Cadê a letra? A respeito desse período, posso afirmar, esse período, olha, que período que nós estamos? Estado Novo. As desconfianças norte-americanas eram completamente infundadas. Mentira, para aí. Era o verdadeiro, né? O próprio Vargas era simpatizante, do nazifascismo. Nem lê mais. Porque não havia nenhum simpatizante nazifascista, né? Parou. Com sua política pragmática, quer dizer, pragmática, de ver resultado. Isso é verdade em Vargas. Vargas negociou vantagem econômica, empréstimo, com o governo americano e teve em seu governo simpatizante do regime nazifascista. Ele agradou os dois lados ao mesmo tempo. Apesar da semelhança entre o Estado Novo e o regime fascista, Vargas, que é verdade, Vargas não permitiu nenhum tipo de relacionamento diplomático do Brasil com isso. Mentira. Eles tinham embaixada aqui, escritórios, letra C da mentira. Eles eram, fechavam o Congresso, fecharam o Supremo Tribunal, né? Perseguiu a imprensa, perseguiu intelectuais. Os nazistas já perceberam até Einstein, perseguiram. Cientistas que eram contra. No alto escalão do governo Vargas, havia uma série de simpatizantes do regime comunista da União Soviética. Mentira. Não havia porque eles eram inimigos, eles perseguiam. A pressão do governo norte-americano levaram o Vargas a demitir seu ministro de guerra. Mentira. Ele só vai demitir o Eurico Gasparetto no final de 45, quando ele descobre que o Eurico está fazendo uma articulação para derrubar ele e vai derrubar. Nós estamos em 41. Ele só será demitido em 45. Admirador do nazifascista. Mentira. Pois é, nem tanto, né? Não sei se era tão inimigo assim. Resposta à letra B de bola. Temos algumas perguntas? Olha aí o Fábio querendo entrar, né? Não olhei aqui no grupo, não tem ninguém pedindo. Seja bem-vindo, amigão. Questãozinha trabalhosa, não foi essa, Yuri? O que tu achou, Yuri? Ainda tá por aí, Yuri? Foi arrebatado, será? Opa, professor! Então, bora para a questão número 8. Opa, questão bonita, hein? No cabeçalho, quer dizer, lá no início do Jornal do Brasil, no dia 14 de dezembro de 1968, eu estava com alguns
meses, nascido, aparecia escrito tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável. O país está sendo varrido por forte vento, máxima de 38 em Brasília, mínima de 5 graus nas Laranjeiras. Qual fato esse texto faz referência? A pergunta é, quem não entende? Isso aqui teve no jornal, tá vendo o que está dizendo? No cabeçalho do Jornal do Brasil. Um jornal, né, que era publicado todas as manhãs. Então, o dia é importante para você entender, e um trocadilho que ele fez aqui, que ele está mostrando a previsão do tempo, né, a situação do tempo. Dá uma lida, vê quem não entendeu o que ele quis dizer com isso aqui. Quem não conseguiu pegar uma dica aqui no dia do que o jornal foi publicado? Tem alguém que consegue entender aí no dia que o jornal foi publicado? Josué, Antônio, Yuri. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Diz pelo menos oi. Josué, 14 de dezembro de 68 é um sábado. É o dia seguinte ao AI-5. Vocês aí, né, inclusive muitos aí querendo ser militares, deve ter visto aí muita gente, né, pedindo a volta do AI-5. Não ouviram isso? Inclusive até deputado, aquele que foi preso lá pedindo o AI-5. Ele esquece que se tivesse AI-5 não tinha deputado, porque o AI-5 fechou o Congresso. E quando eu olho assim, o cara, volta do AI-5. Ele já entra na porrada, porque não permitia a manifestação. Né? Se tu fosse pedir alguma coisa, tu já ia na porrada. O concurso AI-5 é chamado golpe dentro do golpe. Né? Uma ala militar não queria mais continuar no poder, queria passar para o civil, chamada ala moderada, e a ala radical, que é chamada linha dura, não queria largar o osso. Tá? Queria continuar comandando a parte política. Né? A parte moderada diz, olha, nós já fizemos o nosso papel, né? Tiramos o risco e, pela Constituição, nós devemos apenas preservar a Constituição. E iria passar. E aí acontece que uma outra parte resolve dar um golpe. E o presidente da República reúne-se onde despachava o governador do Rio de Janeiro, que é no Palácio das Laranjeiras, olha só. E cria um chamado o AI-5, o golpe. Aí fecha o Congresso, acaba o habeas corpus. Por exemplo, se o cara acha que o Josué fez alguma coisa errada, pega ele em qualquer horário. Foi sem querer, já era, mas já ia levar. Esse era o período negro que o Brasil viveu, né? Por isso que eu digo, quando eu vejo, né, aquele deputado, esqueci o nome dele, rapaz, lá do Rio, que foi preso agora de novo, que ele pediu o AI-5, não tinha deputado, ele fez o Congresso naquele mesmo dia. O documento é aprovado na hora e os deputados estadual, federal, governador, tudo perde o seu poder. Eles vão colocar só os amigos dele. Agora eu vou interpretar para vocês, tá? 14 de dezembro, é um sábado, um dia depois do AI-5. Aparece escrito, olha, Tempo Negro, que é um período da repressão, né? Que acaba todos os direitos da pessoa. Temperatura sufocante, o ar irrespirável. O Brasil está sendo varrido por ventos fortes. Máximo de 38 em Brasília. Ele está dizendo que Brasília foi tomada pelos militares. 38 era o revólver da época. Hoje é uma PT.40. Mas na época, olha só como o cara, disfarçadamente, mínima de 5 nas Laranjeiras, 5 graus. É o ato institucional número 5. O AI-5. Então, a resposta é a letra A. Aprovação do ato institucional número 5, que limitou drasticamente a liberdade de expressão e instituiu medidas que ampliaram a repressão aos opositores do governo militar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aprovação do ato número 2, que provou que o Congresso ampliou o perigo, não. O ato número 2, ele cria, pessoal, o bipartidarismo, tá? O AI-2. Aqui foi Castelo Branco. Ele acaba aqueles montes de partido e cria a Arena e o MDB. Em 1914, completou 50 anos do golpe que depois do governo João Goulart instalou o regime militar no Brasil. A ditadura permaneceu por mais de 20 anos, ficou 21 anos, tá?
não permitindo eleições livres, por isso que nós chamamos de ditadura. Não houve direito a escolher governador, prefeito, presidente, controlando muito de perto os sindicatos, movimentos sociais e outros grupos que questionavam a falta de democracia e turbulência. Qualquer um que questionava era chamado de subversivo. Sobre esse período, é incorreto afirmar que letra E, o último presidente militar, Corte Silva, prometeu a abertura política para a democracia de forma lenta e gradual. Vocês acham que essa letra E está certa? Josué? Zé Lucas, Fábio, Asli, Yuri? Eu vou dizer, ela está errada, mas saberia qual é o erro dela? Isso aqui não é o último presidente, isso aqui é o presidente do AI-5. O último é João Batista de Oliveira Figueiredo, tá? Olha o errozinho. O último foi João Batista de Oliveira Figueiredo. Ele pede incorreta, então a resposta é aquela. Olha o que eu falei agorinha. O pluripartidarismo, ter vários partidos, foi extinto no ato institucional número 2, que permitiu apenas 2 partidos. Esse da esquerda e esse, aliás, esse da direita e esse da esquerda. O MDB que voltou o nome agora, tá? Então tá certo. O ato institucional número 5, o AI-5, limitou ainda mais os direitos políticos no Brasil, caçando político considerado pelo regime como subversivo, contra a ordem. Então tá certo. A censura foi imposta logo após o golpe, teve como, com o Serviço Nacional de Informação, o SNI, hoje a BI, seu órgão mais atuante, que fiscalizava. 10. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em março de 64, na cidade de São Paulo, foi. Esse foi um movimento, bancado pela maçonaria e pelos setores conservadores da Igreja Católica. Lembrando que a igreja, como hoje, também sempre foi politizada, teve o lado que era contra, porque uma parte mais politizada da igreja ela é contra qualquer forma de ditadura, Então ela não foi. Tanto que muitos padres foram caçados e foram perseguidos. Foi, letra A, uma demonstração das forças conservadoras de direita contra o que chamava de esquerdismo e comunismo do governo João Goulart. João Goulart nunca foi comunista nem aqui nem na China, mas foi a maneira que eles acharam para derrubar o presidente, Inclusive um latifundiário. Aproveitar para vocês aí, futuros soldados, Na época em soldados, cabos e sargentos tiveram mais direito, foi na época do João Goulart. E isso trouxe muita revolta para os altos generais. Inclusive, numa das greves deles, o João Goulart foi pessoalmente e conseguiu acabar com a greve. Depois eles fizeram uma confraternização em 63, e João Goulart foi lá participar. Os generais ficaram putos. Após o golpe de 64, e até hoje, você não vê soldados, cabos e sargentos se pronunciarem, Eles são proibidos, Só os altos generais que tinham a liberdade. E isso que o João Goulart fez de se aproximar do cabo, sargento e soldado, dando uma atenção especial, criou uma revolta nos generais 5 estrelas. E ele era um latifundiário, Só que entendia o seguinte, se a terra não está sendo usada, dá para quem está, mas quem tem a terra não deveria mexer. Mas porque ele vai falar sobre reforma agrária, tá? Questão 11. Agosto de 54, morte de Getúlio Vargas. Já guarda isso na tua cabeça. Assassinato de Getúlio Vargas. Assassinato não, suicídio. Que terminou com o suicídio de Vargas, teve como antecedente. Por que tinha antes, A oposição dos setores conservador e antipopulista à política nacionalista e paternalista de Vargas, configurada na criação da Petrobras, isso aqui é em 53, Eletrobras e o aumento de 100% no salário mínimo. Letra B, o apoio de Vargas, vou logo dizer, a resposta é A, tá? O apoio de Vargas à remessa de lucro, ele era contra. Qual era a ideia dele? Você ganhou dinheiro aqui, tem que deixar o dinheiro aqui, uma parte. Essa era a história dele.
o manifesto dos coronéis, que ofereceu apoio ao Vargas. Não, os coronéis fizeram um manifesto contra Vargas. O apoio do jornal Última Hora. Mentira. Nesse jornal aqui era de oposição. Na verdade, esse jornal era de apoio a Vargas. De oposição, né, do jornal foi a Tribuna da Imprensa. O erro só é esse, a Tribuna da Imprensa. Foi o Carlos Lacerda. Esse aqui é de Samuel Wagner. O episódio na Rua Toneleiras, no qual morreu o assassinado pistoleiro. Não. Quem morreu foi o major da Aeronáutica, Major Vaz. Resposta à letra A. Por último, a respeito da crise da economia gomífera, hein? Látex, seringa. Pode-se afirmar que a extração do látex na Amazônia, resposta, sofreu a concorrência da Organização de Centros Produtores na Ásia. Entenda, principalmente na Malásia. Eles plantaram a seringa lá, mais próxima, então eles tinham a seringa de melhor qualidade, porque eles escolheram as melhores sementes, colhendo mais fácil, enquanto aqui o cara andava 1 quilômetro até de uma seringueira para outra, e os preços, né, da seringa caíram, e a produção ficou inviável no Brasil. Só volta de novo, a crise vai ter o seu ápice em 1912, seringais fechando, e só volta na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, valeu o reencontro nosso. Tranquilo. Vou tentar gravar aqui e mandar para vocês ouvirem aí essa apresentação. Fico feliz em quem pôde vir, tirar algumas dúvidas e aprender um pouco mais. Até o próximo encontro. Boa noite a todos. Tchau, tchau, Arley.